Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós começamos fatorial. Claro, né? O assunto é análise combinatória. Dentro de análise combinatória, nós falamos agora sobre fatorial para você. Fatorial é o quê, Johnny? É uma ferramenta. Cara, fatorial é uma ferramenta que você usa dentro de princípios de contagem. É uma operação matemática muito legal, muito fácil, na verdade, aplicável apenas aos números naturais. Ih, Johnny, quem que são eles mesmo? Os números naturais são os números redondos não negativos. Número 0, número 1, número 2, número 3, número 4 e assim sucessivamente. Ou seja, o que eu vou te explicar agora não se aplica a número negativo e não se aplica a número quebrado. Quando nós falamos fatorial, o conceito de fatorial só existe para números redondos e não negativos. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Fechou? É uma continha que você faz quando você escolhe um número e eu coloco tudo na sua tela. A partir de agora, bora comigo! A análise combinatória chegou aqui, ó. Fatorial de um número natural. A definição de fatorial, ela é a seguinte: um número n fatorial, e nesse caso, o símbolo de exclamação é o símbolo que representa a operação de fatorial. Veja, portanto, que a linguagem que nós temos aqui, ela é a seguinte: quando você enxerga letra N na frente dela o sinal de exclamação, você pode ler assim, ó, N fatorial, ou você pode ler também de uma outra maneira. Você pode ler fatorial da letra N. E eu vou colocar aqui, então, um exemplo para que você, então, entenda melhor o que eu estou falando. Suponha que você enxergue isso aqui, ó, número 3, e na frente dele esteja uma exclamação. Se você se deparar com algo igual a isso, você pode ler da seguinte maneira. Você pode ler 3 fatorial, é a primeira possibilidade de leitura, ou você pode ler também dessa maneira aqui, ó, fatorial do número 3, ou seja, fatorial de 3. Aí você escolhe qual você prefere. Fato é que o sinal de exclamação na frente do número representa fatorial. E como que você age a partir disso? Como que você calcula o valor final desse fatorial? Aí você veja só. Você pega o próprio número n e vai multiplicando ele pelos antecessores. Se eu quero calcular n fatorial, eu começo pela letra n, e aí eu multiplico por n-1, que é o antecessor, multiplico por n-2, que é o antecessor, vou multiplicando até que eu chego no número 1. Quando você olha dessa maneira aqui, até pode parecer complicado, mas não é complicado, muito pelo contrário. Quer exemplo? Olhe para isso aqui. Por exemplo, quando eu peço para você, deixa eu pegar aqui uma outra cor, quando eu peço qual é o valor de 2 fatorial, vai. O valor de 2 fatorial é assim. Você coloca o próprio número 2 e você vai multiplicando pelos antecessores. O antecessor do número 2 é o número 1. Quando você chega no número 1, você para. E agora você multiplica tudo. 2 vezes 1 é igual ao número 2. Veja um outro exemplo. Número 3 com exclamação. 3 fatorial. Como que você calcula isso? Se eu quero calcular 3 fatorial, eu começo pelo próprio número 3. E agora eu vou multiplicando pelos antecessores. O antecessor do número 3 é o número 2. O antecessor do número 2 é o número 1. Agora você multiplica tudo. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 representa o número 6. Faço mais um exemplo e aí te explico algo bem importante. Por que o nome é fatorial? 4 exclamação. Quando nós falamos 4 exclamação, 4 fatorial. Se eu quero calcular 4 fatorial, comece pelo próprio número 4. O antecessor do 4 é o número 3, o antecessor do 3 é o número 2, o antecessor do 2 é o número 1. E agora você multiplica tudo. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 1 é igual ao número 24. Prof, por que o nome fatorial? Não sei se você sabe.
Quando nós fazemos uma multiplicação, dentro da multiplicação, os números participantes dela são chamados de fatores. Quando eu faço 2 vezes 3, o 2 é um fator, o 3 é outro fator. Cuidado, na soma é diferente. Quando eu tenho uma soma, cada número participante chama-se termo. Por exemplo, 2 mais 3. O 2 é um termo, o 3 é outro termo. Quando eu tenho multiplicação, fatores da multiplicação. Agora pense bem, aqui eu tenho uma multiplicação. 3 vezes 2 vezes 1. Quantos números participantes eu tenho da multiplicação? 3 números. Cada um deles é um fator. Ó, primeiro fator, segundo fator, terceiro fator. Eu tenho 3 fatores nessa multiplicação. Por isso que o nome é 3 fatorial. 3 fatorial, 3 fatores. Veja que aqui eu tenho uma multiplicação. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quantos números eu tenho participando dessa multiplicação? 4 números. Se eu tenho 4 números participando dessa multiplicação, eu tenho 4 fatores. Por isso que o nome é 4 fatorial. E você achando que era algo complicado, né? Caramba, fatorial. Fatorial vem de fatores. Se eu tenho 3 fatores, 3 fatorial. 4 fatores, 4 fatorial. 5 fatores, 5 fatorial. Aliás, eu continuo com a tabelinha agora e ensino a você que você não vai decorar isso aqui. Não há motivo concreto, não é plausível que você decore isso aqui. Você aprende como fazer e na hora da prova, caso você precise, você constrói um a um desses fatoriais, mas normalmente você usa um fatorial, então é bem tranquilo. Imagine só que para você aprender melhor, eu construo a tabelinha do 5 fatorial. Eu faço contigo o 5 fatorial. 5 fatorial significa pegue o próprio número 5, multiplique pelo 4, multiplique pelo 3, multiplique pelo 2, no número 1, parou. Agora você veja só, 1, 2, 3, 4, 5 fatores, 5 fatorial. Multiplicando tudo, resultado 120. E a partir de agora, surge algo muito importante. Você começa a perceber que os fatoriais enganam você. Eles começam fáceis, começam bobinhos, começam tranquilos e daqui a pouco eles aumentam muito. Daqui a pouco eles ficam insuportáveis. Por exemplo, o 10 fatorial será milhões e eu quero que você perceba isso. Eu continuarei fazendo e você verá que rapidamente eles aumentam muito. Quer ver? O que é o 6 fatorial? Bem, o 6 fatorial significa isso aqui, ó. 6 fatorial significa 6 que multiplica 5, multiplica 4, multiplica 3, multiplica 2, multiplica 1. Vou te dar uma dica, quer ver? Essa parte aqui você já fez, ó. Essa parte aqui é o fatorial anterior. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você já sabe que essa parte vale 120. Então eu faço 6 vezes 120. 6 vezes 120, 720. Agora eu continuo e faço o próximo fatorial para você. 7 fatorial dá uma disparada, ó. 7 fatorial significa 7 que multiplica 6, que multiplica 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes número 1. Lembrando o seguinte, ó, essa parte aqui você já sabe quanto vale. Essa parte aqui é 720. Então, no fundo, fica 7 vezes 720. O resultado fica 5.040. Aqui rapidinho, Johnny, é tranquilo, cara. Você vai fazendo aqui e um ajuda o outro. Agora eu faço 8 fatorial para você. 8 fatorial significa 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 vezes 1. Essa multiplicação vale 40.320. Caramba, Johnny, tudo isso? Tudo isso. Deu um salto bastante grande aqui. E 9 fatorial, prof? 9 fatorial significa 9 vezes 8 vezes 7, que multiplica 6, que multiplica 5, multiplica 4, multiplica 3, multiplica 2, multiplica 1. Quando você multiplica tudo, dá 362.800
880. E quando nós falamos 10 fatorial, bem, nós começamos pelo número 10, multiplicamos por 9, multiplicamos por 8, vai indo, ó, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes número 4, vezes 3, vezes 2, vezes número 1. Essa multiplicação vale 3.628.800. E aí você percebe que aquele fatorial, aquela continha que parecia moleza, se você aumenta muito, ela fica insuportável. Tanto é que as calculadoras antigas, aquela científica, eu nem sei se você vai lembrar disso, né? Mas antigamente, quando não havia celulares, quando nós não usávamos celular, as calculadoras, as melhores que tinham, eram aquelas científicas. E eram muito boas e são muito boas de fato. Elas calculavam no máximo 69 fatorial. Elas não tinham capacidade numérica para responder quanto era 70 fatorial. Para que você tenha uma ideia do quanto isso aumenta rapidamente. E eu falo isso por quê? Para que você entenda que é impossível manipular fatoriais depois de um certo valor. Imagine que 10 fatorial já é 3 milhões e mais um pouco. Imagine 12 fatorial, 15 fatorial, não é possível, não é verossímil que você na hora da prova vá conseguir resolver uma questão manipulando, por exemplo, 20 fatorial. E aí, claro, ensinarei para você técnicas que encurtarão bastante o seu trabalho. Antes disso, apenas faço uma lembrança para você. Eu pulei 2 fatoriais, você viu isso, né? Eu pulei o 0 fatorial e eu pulei o 1 fatorial. Esses fatoriais são especiais, porque eles são calculados por definição. O 0 fatorial, ele vale 0. Aliás, perdão, ele vale 1. E o 1 fatorial, ele também vale 1. Esses 2 fatoriais aqui, eles fogem à regra. Eles não usam a definição. Eles são por conveniência. Como assim por conveniência, Johnny? Também existe isso, conveniência. Também existe isso em matemática. Porque o fatorial, ele foi criado do 2 para cima. A definição do fatorial que eu apresentei para você, ela é válida do 2 em diante. Aí alguém algum dia perguntou o seguinte, escuta, e o 0 fatorial, nós fazemos o que com ele? E o 1 fatorial, eu faço o quê? Os matemáticos, ou alguns matemáticos, foram estudar o assunto e perceberam que o melhor a ser feito era dizer que 0 fatorial vale 1 e que 1 fatorial também vale 1. Se você analisar bem, não tem lógica nenhuma, né? Como que 0 fatorial vale 1, John? Não tem sentido um troço desse. 0 fatorial vale 1? Pois é, por conveniência, definiu-se, é uma definição, 0 fatorial vale 1 e calha a boca. Quer dizer, aceite. Para mim também foi assim. Você imagine que eu na faculdade questionava lá o professor. Professor, me explica aí por que 0 fatorial vale 1. E ele dizia, não tem explicação. Não há explicação. É por conveniência. Foi uma definição imposta e nós apenas aceitamos, tá? Fato. 0 fatorial 1, 1 fatorial também vale 1 unidade. Fechado? Agora eu explico o mais importante, ou tão importante quanto aquilo que eu expliquei agora. Como que você trabalha com os fatoriais? Como que você simplifica esses fatoriais? Porque, por exemplo, é comum que a partir de agora, é muito comum que num futuro próximo, você tenha que resolver contas como essa aqui, ó. 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Aí eu encontro alguns alunos teimosos, né? E ele fala assim, professor, isso aí eu já sei fazer, cara. Isso aí eu já sei resolver, quer ver? Basta fazer o seguinte, você montou uma tabelinha lá, não montou? Montei. Pronto, ó, 6 fatorial vale 720. 3 fatorial vale 6. Agora eu vou dividir, ó, 720 dividido por 6. Esse resultado fica 120. Pronto, acabou. É só fazer isso.
eu decoro aquela tabela, eu vou decorar aqueles fatoriais que você colocou, 6 fatorial decorei já, 720, o 3 fatorial decorei também, vale o número 6, divisão eu aprendi na escola, fiquei 12 anos na escola, divisão aprendi, Johnny, eu sei dividir, eu vou dividir os dois, dá 120, acabou, professor. Aí eu sempre, não é o teu caso, é claro, né, mas quando dava aula em presencial, aí eu falava assim, ah é? Beleza? Tá, então faz o seguinte, diz pra mim então quanto que é isso aqui, ó. Fala pra mim agora quanto que é 100 fatorial dividido por 98 fatorial. Diz aí quanto que é então esse fatorial e é aí que surge um problema. Porque os fatoriais, depois de uma altura, eles ficam insuportáveis. Eles não são possíveis de manipular. Você não tem como saber quanto é 100 fatorial caso você não tenha uma boa calculadora. De tal maneira que seria impossível resolver esse cálculo usando essa ideia. Por isso que eu quero que você use uma outra forma de resolver. Eu quero que você aprenda a simplificar o fatorial de cima com o fatorial de baixo. E como que você faz isso? Sempre do mesmo jeito. Ó, você repete o fatorial de baixo. Você pega o fatorial de baixo e simplesmente repete ele. E agora eu vou te explicar algo muito importante, mas muito importante mesmo, que eu quero que você carregue junto contigo. Quando eu pego um fatorial, por exemplo, quando eu pego 6 fatorial, existem algumas maneiras de você desenvolvê-lo. A primeira delas, e mais importante, é desenvolvê-lo na íntegra. Por exemplo, 6 que multiplica 5, multiplica 4, multiplica 3, multiplica 2, multiplica 1. Essa é a maneira clássica. É quando você desenvolve o fatorial na íntegra. Agora, você pode fazer isso desenvolvendo até um pedaço. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. 6 fatorial é a mesma coisa que 6 que multiplica 5, multiplica 4, multiplica 3, multiplica 2, eu paro aqui e coloco o sinal de fatorial. Por que eu posso fazer isso? Porque quando você coloca o sinal de fatorial, sobrou 2 fatorial. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Então fica a mesma coisa, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, vezes o 2 fatorial. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Uma outra maneira de desenvolver é você parar ainda antes, ó. 6 fatorial. Você para 6 fatorial vai ser igual. 6 que multiplica 5, multiplica 4, multiplica 3, parou. Você para no 3 e coloca o sinal de fatorial. Perceba aqui, dá na mesma coisa. Porque esse 3 fatorial aqui, ele significa 3 vezes 2 vezes 1. Então, no fundo, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, você pode parar no 3 e tem um único segredo. Se você para no 3, você põe o sinal de fatorial. Bem, eu posso fazer até melhor. Eu posso dizer que 6 fatorial vai ser igual. 6 que multiplica 5 multiplica 4 fatorial. Eu paro no 4 e coloco o fatorial na frente. Eu posso dizer, inclusive, que 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 fatorial. Qual é a regra? Se você vai até o número 1, beleza, normal. Se você parar antes do número 1, você coloca o sinal de fatorial e tá tudo certo, ó. 3 fatorial, ou você para no 4, 4 fatorial, ou você para no 5, 5 fatorial. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você pode simplificar. Por exemplo, aqui eu tenho 6 fatorial. Aí você começa 6 que multiplica 5, multiplica 4, multiplica 3. Parou e colocou o sinal de fatorial. Por que eu parei no 3? Por um motivo óbvio. Na parte de baixo está o 3 fatorial. Eu pego o fatorial de cima, que é o maior, e eu vou desenvolvendo ele. Quando eu deixo igual com o de baixo, eu paro e coloco o sinal de fatorial, porque agora eu cancelo.
3 fatorial de cima corta com o 3 fatorial de baixo. Sobrou, portanto, para nós o seguinte cálculo: 6 que multiplica 5, 30. 30 vezes 4, 120. Perceba que eu chego no mesmo resultado, só que eu não precisei decorar nada. Eu não decorei o valor do 6 fatorial, eu não decorei o valor do 3 fatorial e eu não precisei fazer uma divisão. Eu fiz uma mera multiplicação. Para que você entenda isso melhor, eu trouxe, evidentemente, outros exemplos. Assim você olha 1, você olha 2, você olha 3 e você vai aprendendo aí naturalmente. Eu coloco o próximo agora para você. O próximo que eu tenho é esse aqui, esses dois aqui. Quero que você resolva 10 fatorial dividido por 3 fatorial. Naturalmente, eu não quero que você troque os valores. Eu quero que você faça da seguinte maneira. Você vai repetir o de baixo, sempre você vai repetir o de baixo, portanto, vou repetir 7 fatorial. Agora eu vou desenvolver o fatorial de cima. O que é 10 fatorial? 10 fatorial significa 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Perceba que eu fui desenvolvendo o 10 fatorial até que eu igualei com o fatorial de baixo. Por quê? O objetivo é cortá-los. 7 fatorial de cima cancela com 7 fatorial de baixo. Agora nós temos 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, resultado 720. Esse é o nosso resultado. Essa é a resposta do nosso cálculo. Veja mais um exemplo. Ó. Nós não temos a mínima ideia de quanto é 15 fatorial. Eu não tenho a mínima ideia de quanto vale 13 fatorial. E quando eu falo isso, eu não sei mesmo. Eu não tenho ideia de quanto seja 15 fatorial. Por quê? Eu nunca precisei calcular. Eu nunca tive que usar esse valor numa questão, porque eu sempre simplifico antes e resolvo depois. E quando eu simplifico antes, eu corto os fatoriais, como faço para você agora. Eu olho para baixo, o de baixo é o menor, é uma regra, o de baixo será o menor efetivamente. Então eu vou lá e repito o fatorial de baixo. E agora eu vou desenvolver o fatorial de cima. 15 fatorial significa 15 que multiplica 14, que multiplica 13 fatorial. Veja que agora nós vamos então cancelar 13 fatorial com 13 fatorial. Temos então agora 15 vezes 14. 15 vezes 14, resultado 210. Rapidamente, nós chegamos até o resultado e não precisamos ficar sofrendo, calculando quanto é 15 fatorial, quanto é 13 fatorial, tá bem? Eu trouxe mais exemplos, fique tranquilo. E agora eu trouxe exemplos com uma característica diferente, porque eu coloquei um fatorial em cima e eu coloquei 2 fatoriais na parte de baixo. Essa situação é muito comum em cálculos que você aprenderá mais à frente, é muito comum em algumas questões que você aprenderá a resolver nos próximos blocos, onde nós teremos um único fatorial em cima, que é um fatorial grande, um fatorial maior, e 2 ou até mais fatoriais embaixo, mas normalmente apenas 2 fatoriais. Como que você resolve nesse caso? É o que eu te explico a partir de agora, coloque em sua tela. Quando nós temos um fatorial em cima e 2 fatoriais embaixo, infelizmente, eu não consigo cortar todos os fatoriais. Um fatorial sobrará. E o que eu faço? Eu faço sobrar o menor de todos. Porque pense assim comigo, ó. O fatorial de um valor grande, ele é ruim para nós. Se eu deixo sobrar o fatorial de um número grande, eu estou ferrado. Então, eu tenho uma escolha a fazer. Esse 8 fatorial, eu posso simplificar ele com o 3 fatorial, e nesse caso, sobra o 5 fatorial. Ou eu posso simplificar com o 5 fatorial, e nesse caso, sobra o 3 fatorial. Qual é a escolha mais inteligente? Eu corto ele com o 5 fatorial. Eu faço sobrar o 3 fatorial, porque ele é o menor de todos. Então eu resolvo isso da seguinte maneira. Eu coloco para você 5 fatorial aqui no final, e agora eu vou desenvolver o 8 fatorial.
significa 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, parou e colocou o sinal de fatorial aqui. Agora eu já cancelo, ó, 5 fatorial, corta com 5 fatorial. Aí você perguntaria para mim, tá, mas cadê o 3 fatorial? Eu vou colocar agora. E aí eu coloco o significado dele. O que significa 3 fatorial? 3 fatorial significa 3 vezes 2 vezes 1. Perceba que eu nem preciso colocar quanto é a resposta final. Eu desenvolvo o 3 fatorial e eu coloco o desenvolvimento. 3 vezes 2 vezes 1. Esse cálculo, no final das contas, tem resultado 56. Você pode simplificar ou primeiro pode dividir, não tem nenhum problema, né? Caso você queira, você multiplica tudo em cima, multiplica tudo embaixo e depois divide. Ou até você pode simplificar para depois multiplicar. Fato é que você deixa sobrar o menor fatorial de todos eles. Veja mais um exemplo. 7 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 2 fatorial. Quando nós fazemos esse cálculo aqui, nós trabalhamos então da seguinte maneira. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para você esse próximo cálculo bonitinho. E aí você veja só. Eu vou cancelar esse 7 fatorial com esse 5 fatorial. Porque nesse caso sobrará o 2 fatorial, que é o menor de todos. Eu repito o 5 fatorial e agora eu pego o 7 e vou até o 5. 7 que multiplica 6, que multiplica 5, fatorial. Agora eu cancelo ele, 5 fatorial corta com o 5 fatorial, e nós temos que trabalhar com quem sobrou. Quem é que sobrou nesse caso? O 2 fatorial. 2 fatorial significa 2 vezes 1. Agora você responde esse cálculo aqui. Esse cálculo terá como resultado o número 21. E aí você chegou até a resposta, certo? Esse cálculo aqui, ó, me ocorre agora uma necessidade de explicar para você duas maneiras de você desenvolvê-la. E você pode escolher qual você gosta mais, tá? Porque você veja só, quando nós falamos desse cálculo aqui, lá no final das contas, no final de tudo, apareceu isso aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Esse é o cálculo que sobrou no final para que nós façamos a resolução, tá bem? Algumas pessoas preferem fazer assim. Elas gostam de multiplicar em cima, dá 336. Aí elas gostam de multiplicar embaixo, dá o número 6. E agora elas vão fazer a divisão. Dividindo o de cima pelo de baixo, dá 56. Outras pessoas preferem simplificar primeiro e multiplicar depois. E como que você simplifica? 1 a 1. Um número de cima com um número de baixo. Por exemplo, ó, 8 eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2 sobra 4. Eu posso pegar um número de cima, dividir por um número de baixo. 6 dividido por 3, número 2. Agora, veja que na parte de baixo, eu cortei todo mundo. Sobrou só o número 1. Em cima, sobrou 4 vezes 7 vezes 2. 4 vezes 7 vezes 2 é igual a 56. É a simplificação 1, 1. Um de cima, um de baixo. Um de cima, um de baixo. Aí você escolhe qual caminho você prefere. Eu acho que depende do caso. Um jeito é melhor, em outro caso, o outro jeito é melhor. Vai variando aí a possibilidade, tá? Últimos exemplos que eu resolvo contigo. E aí nós encerramos o bloco, encerramos a aula. 10 fatorial dividido por 3 fatorial que multiplica 7 fatorial. Nesse caso, o que nós faremos aqui é pegar o 10 fatorial e dividir, simplificar, com o 7 fatorial. Coloco lá para você, colocaremos aqui a barrinha, eu repito o 7 fatorial e eu vou fazer o 10 chegar até o 7. Eu coloco o 10 que multiplica 9, que multiplica 8, multiplica 7 fatorial. Agora eu simplifico o 7 fatorial de cima com o 7
fatorial de baixo. E nós temos, então, esse 3 fatorial aqui. 3 fatorial significa 3 vezes 2 vezes número 1. Esse é o nosso 3 fatorial. Agora nós podemos escolher o caminho de novo. Ou você vai multiplicar tudo ou vai simplificar. Eu prefiro fazer assim. Pega para mim esse 10 aqui e divide por esse 2 aqui, ó. 10 dividido por 2 fica 5. Agora eu quero que você pegue esse 9 aqui e divida por esse 3 aqui. 9 dividido por 3 fica número 3. Esse 8 sobrou. Aí eu repito esse 8 aqui. E agora eu multiplico tudo, fica 120. Se você preferisse, multiplica os 3 de cima, multiplica os 3 de baixo e depois divide, dá na mesma coisa, chegamos no mesmo resultado. 15 fatorial dividido por 13 fatorial vezes 2 fatorial. Novamente, a ideia é, eu vou simplificar o de cima com o 13, porque aí sobra o 2 fatorial, que é o menorzinho, fica inofensivo. 15 fatorial, que multiplica 14, multiplica 13 fatorial. Esse 13 fatorial, eu repito aqui, ó, 13 fatorial, e eu já cancelo o 13 de cima com o 13 fatorial de baixo. Sobrou o 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, e agora você vai resolver. Já eu faria assim, ó, já pega esse 14 e já divide por 2. 14 dividido por 2, 7. Sobrou esse 15. 7 vezes o número 15 tem como resposta 105. É assim que você manipula os fatoriais e é assim que você lidará, é assim que você trabalhará a partir de agora, quando você tiver que mexer aí com esses fatoriais. Claro, né? Houvesse mais fatoriais embaixo, você corta o maior deles e deixa o resto. Mas a situação clássica aqui é 1 fatorial em cima, 2 fatoriais na parte de baixo. Portanto, deixo aqui o meu muito obrigado a você. Nessa aula, ensinei o que é o fatorial e como que você manipula esses fatoriais. Foi um grande prazer. Até a próxima aula. Valeu!